Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3 do mini curso desse fim de semana, intitulado O Símbolo da Transformação da Missa. Bom, o que é que a gente conversou até agora? A gente conversou sobre a fenomenologia empírica de Jung, né? Assim como no mini curso sobre Deus, como agente de cura, a gente conversou sobre a fenomenologia empírica do si mesmo, né? Que quando o si mesmo começa a se manifestar, a consciência, né? E aí a gente observa na clínica, é por isso que o nosso ponto de vista é um ponto de vista clínico, né, e psicológico. Nós estamos muito próximos do nosso processo de cura, e cura significa transformação, certo? Mudança de atitude. Atitude como uma forma de dirigir a consciência e como modelo geral de comportamento, tá certo? Então o símbolo, o luminoso, aquilo que emerge do inconsciente, das esferas luminosas do nosso psiquismo, tem esse poder de cura, tem esse poder de transformação da nossa vida instintiva, ou seja, da nossa vida não consciente, que emerge da natureza por participação no mistério, por participação mística, né? Até uma vida consciente, até uma vida transformada pela luminosidade das imagens coletivas, das imagens arquetípicas que são integradas ao nosso ego, ao nosso eu, e nos transforma. Tá? Jung vai dizer que a missa católica, o rito tradicional da Igreja Católica, a missa tridentina, o rito de São Pio V, que ele observou, tem todos esses elementos em si, e tem o elemento de ser um drama de mistério. Ou seja, Jung vai dizer que até aquelas pessoas que frequentam a missa só por frequentar, e se sentam geralmente no banco, no cantinho assim, perto da saída, e que durante a missa ficam lá conversando, se levantam, sai, se levantam, e sabe, mesmo essas pessoas estão inseridas no drama do mistério. Tá? Mesmo essas pessoas que simplesmente passam, basta você passar por uma porta, pela porta da igreja, quando está acontecendo uma missa, que de algum modo você é tocado, você é convidado a participar desse drama do mistério, né? E a grande verdade, gente, e Jung vai dizer isso, é que ninguém entende a missa, né? Ninguém entende realmente o que é que está acontecendo ali, até porque é um mistério, e se todo mundo entendesse, não seria mistério, seria algo que todo mundo conhece, né? Não seria inconsciente. Seria algo da consciência, né? Seria a consciência. Então, o rito de São Pio V tem toda essa questão do mistério, do fato de ser em latim, né? Justamente porque o latim gera em você, enquanto idioma sacro, enquanto língua sacra, uma predisposição a vivenciar o mistério, a vivenciar o inexplicável, a vivenciar o inconsciente, aquilo que a gente não está tão claro na consciência enquanto sinal. Ou seja, é algo que aponta para o simbólico, as orações, o diálogo com o self, o diálogo consigo mesmo, né? Então a gente conversou um pouco sobre as partes da missa, tal qual Jung apresenta, e observa e descreve, para depois fazer uma explicação psicológica, como a antemissa, a oblação, a preparação do pão e do vinho, porque o pão é o alimento sólido, que vem do trabalho humano, do cultivo da terra, que vem do trabalho, né? Do esforço, do sacrifício humano. E porque aqui o vinho, que vem da videira, ambos representam a civilização, ou seja, ambos representam a organização simbólica de uma cultura que já não é mais uma cultura de caçadores e de coletores, que já não é mais uma cultura nômade, mas uma cultura que cria raízes. A própria ideia de igreja, a igreja como também um símbolo do self, do si mesmo, tem muito a ver com isso, de que as pessoas não estão mais caminhando no deserto, as pessoas estão vivendo em comunidade. E a ideia da consagração, né, como sendo um grande momento em que o sacerdote, em persona Christi, age como causa instrumental, e aí o Jung utiliza uma linguagem aristotélica, né? Porque Aristóteles, a gente sabe que descreveu 4 causas, né? Como tudo aquilo que determina a realidade do ser, né? A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final, né? E Jung vai falar em causa instrumental, que é seria uma espécie de quinta causa, ou seja, uma causa realmente milagrosa, que difere o rito católico
da simples magia, né? Por quê? Porque é o momento em que Cristo se incorpora na figura do sacerdote. O que é o sacerdote? Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, né? E quem é a vítima? A vítima é aquela que se oferece a ser sacrificada. Então, numa única persona divina, né? Na única pessoa divina, que é a persona Cristo, que é o próprio Cristo agindo como sacerdote, aquilo que vai oferecer, e oferecer o quê? A si mesmo, a nós. Oferecer o si mesmo se tornar objetivo e o si mesmo se tornar sacrificante, se sacrificar objetivamente na missa, para que haja uma transformação do mundo, para que haja uma renovação do mundo. Interessante que o Jung vai falar da beleza, que é necessário servir a Deus com beleza. Essa é uma frase do Jung, que o rito é necessário ser encenado, porque todo rito é uma encenação, mas ser encenado de uma forma bela, de uma forma que agrade a Deus, de uma forma bela, porque a beleza aí vai se constituir no ritmo do fluxo da própria vida, de um mistério que está acontecendo, que está sendo incensado, né? Uma vez eu conversei com um padre aqui da Igreja da Soledade, já faz tempo, porque eu tinha dificuldade de entender a transubstanciação, e transubstanciação é diferente de transformação, porque a transformação significa ir além da forma. Transubstanciação significa ir além da substância, porque o que ocorre é transubstanciação e não apenas transformação, porque, como conversamos já na outra aula, transubstanciação significa ir além da substância. E a substância é algo metafísico, é algo que está por baixo do fenômeno, está por baixo do ser, né? Aquilo que sustenta o ser na existência. Como a psicologia de Jung reconhece que esse tipo de fenômeno é um fenômeno metafísico, algo que está para além da esfera psicoide, da própria psique, ou seja, está para além do limiar da psique, a gente não tem como explicar o fenômeno nem do ponto de vista da natureza, ou seja, a psicologia enquanto a ciência empírica, que observa o mundo natural, e não tem como observar e explicar de um ponto de vista das comparações, do método comparativo com a cultura. O Jung vai utilizar no símbolo da transformação da missa, das visões de Zósimo, que é um alquimista, né? Mas aí apenas para utilizar o método comparativo, que é o método que Jung utiliza sempre para tentar testar a hipótese do inconsciente coletivo e para tentar testar a hipótese de que o inconsciente coletivo é formado por arquétipos, ou seja, é formado por imagens primordiais. É necessário, então, aproximar esses arquétipos. E aí foi justamente a explicação que o padre me deu há muitos anos de que ocorre essa exceção à natureza, né? Então, assim, existe uma grande diferença entre psicologia e teologia, por mais que às vezes a psicologia pareça ser teologia. E a teologia também, por ser um discurso sobre a alma, por ser um discurso sobre Deus, ser um discurso sobre a alma, o Jung vai dizer que a teologia, por mais que fale de Deus, é feito para os homens, é feito para a humanidade, né? E é uma criação humana. Vai haver a diferença de que, quando Jung fala em Cristo, Jung está falando de Cristo como símbolo do si mesmo, como aquele que aponta para o self, que é a mandala psíquica, que é algo observável, é algo empírico, embora apenas parcialmente observável. E quando o teólogo fala de Cristo, o teólogo está falando de o si mesmo, ou seja, o fenômeno psicológico como símbolo do Cristo, ou seja, do Cristo metafísico, do Cristo sobrenatural. Então, ao mesmo tempo que a perspectiva científica do Jung não é uma perspectiva sobrenatural, é uma perspectiva natural, é uma perspectiva simbólica, é uma perspectiva psicológica, é uma perspectiva que não recusa o sobrenatural, que não abandona o sobrenatural, que reconhece a existência do sobrenatural, por mais que nós não saibamos explicá-lo. Precisamos reconhecer a nossa ignorância. Assim como quando a gente está em tratamento com um paciente, precisamos reconhecer que sobre aquele paciente nós não sabemos nada. Precisamos abrir mão dos nossos pressupostos.
Afinal, o inconsciente, de fato, é tudo aquilo que não é consciência. E tudo aquilo que não é consciência, nós não sabemos o que é. Se você tem um rito para atualizar o mistério, para permitir que você vivencie esse mistério, e de preferência, como diria Jung, vivenciar com beleza, você está no caminho de individuação, você está no caminho de integrar os opostos da natureza, os opostos que surgem na sua vida psíquica por meio desse rito. É por isso que esse rito, o rito católico, possui uma estrutura circular, possui uma estrutura dinâmica, que é uma estrutura circunambulatória, né? Que vai circunambular, circunambulação, que vai girar em torno do si mesmo, que vai se personificar, vai se representar e vai se manifestar no rito católico, no rito comunitário, que não é simplesmente um rito antropocêntrico de antropofagia, embora pareça, afinal o homem está presente, nós estamos presentes, as mulheres estão presentes, as crianças estão presentes, mas que é, sobretudo, um rito que fala de Deus, um rito que fala do mistério. E aí, como Jung é o homem das antinomias, o que é antinomia? Antinomia são as leis contrárias, né? São os paradoxos, né? Entre a arte e a ciência, no momento que nós, para termos que esculpir a alma, precisamos trabalhar lá cientificamente, entre a compreensão e explicação, para que nós possamos descrever o fenômeno para compreendê-lo, é necessário explicá-lo depois, no sentido do individual, do genérico, do corpo, da psique, de opostos que estão ali dialogando, se complementando. E Jung vai dizer que existe na missa católica, no rito de transformação católico, uma grande antinomia que talvez seja a maior de todas, que é a antinomia entre o humano e o divino. Por quê? Porque o humano e o divino se tocam e tendem a se tornar um só, justamente no momento da comunhão, que é o momento posterior à consagração. Então, naquele momento da comunhão, em que a consciência humana se torna também sacrário do próprio Deus, né? Ou seja, a gente pode dizer que o inconsciente é uma espécie de sacrário de Deus, né? De sacrário da imago divina, da imago Dei. Afinal, para Jung, a imago Dei é a melhor representação, a maior representação psicológica no que diz respeito à libido, à energia psíquica. É aquele símbolo que a alma produz que mais consegue concentrar a libido. E é por isso que quando a gente entra em contato, quando a gente acessa essa imagem do inconsciente, nós temos uma profunda e avassaladora mudança de vida. Porque o contato com a imago Dei no inconsciente, ou seja, na alma humana, na psique humana, é a maior experiência transformadora que Jung conhece. Jung vai falar que esse contato é a mais avassaladora e transformadora experiência que ele conhece. E tudo isso está simbolizado na missa, né? Da beleza do rito, na oblação, preparação do pão, a preparação do vinho, na consagração, na comunhão, na epiclese, no ite missa, que é ide, a missa acabou, orate frates, ou seja, chamar a comunidade para celebrar, para rezar. A ideia de que as palavras, de algum modo, também constituem chamamento, constituem mudança. O poder criativo da linguagem no rito, a linguagem associada ao rito, e o rito como sendo algo fundamentalmente vivido, pelo qual nós vamos construir a nossa visão de mundo, nosso sistema simbólico de mundo, a teologia. A teologia, quando surge, vai simplesmente complementar um fato, vai simplesmente complementar um rito existente, um rito que já, mais do que nós praticamos, é esse rito que nos fascina, que nos pratica, que nos faz causas instrumentais da ação de Deus no mundo, da ação divina no mundo. Né? Então, assim, existem as partes da missa que o Jung vai fazer a inflexão psicológica no símbolo da transformação da missa, lembrando que esse símbolo é tudo aquilo que aponta para o inconsciente, tudo aquilo que a gente aponta para o desconhecido, aquilo que a gente não sabe o que é, mas que se manifesta objetivamente na vida humana, na nossa organização simbólica, na nossa organização espiritual e na nossa organização cultural.
da nossa vida em comunidade. É isso, pessoal. Muito obrigado.